Ah, sim, o baú de tesouros. O negócio é que, às vezes, alguns eu já separo, né? Eu já deixo aqui do lado, porque eu sei que eu quero mostrar e recomendar especificamente, porque quem quer se aprofundar, né, tem a questão da leitura. E vocês precisam verificar as informações que vêm ou ouvem aqui na internet, de mim e de qualquer pessoa. Não fique refém de ouvir e repetir, né? Porque ninguém é papagaio aqui, né? E nem corvo, porque se vocês não sabem, corvo também repete o que as pessoas falam. Só que as pessoas têm preconceito com os corvos e daí não perdem de conhecer eles, esse lado deles maravilhoso, né? Então, fecha parênteses. Então, aqui você vai ver que a partir do concílio de Latrão, em 1215, vai haver uma ênfase maior no interesse do cuidado pastoral com as pessoas, né? E isso vai influenciar muito os manuais de confessores. A convocação de Inocêncio III para o concílio listou entre as suas primeiras tarefas extirpar os vícios e plantar virtudes, corrigir abusos e reformar a moral. Todos os fiéis, homens e mulheres, eram agora obrigados a confessar os pecados fielmente, pelo menos uma vez por ano, ao seu próprio sacerdote. O sacerdote deve conduzir uma investigação diagnóstica completa antes de tentar vários experimentos para curar a alma do doente. Alma doente. Acima de tudo, ele deveria tomar todo o cuidado para não revelar o que o penitente havia revelado no confessionário, ok? Então, essa ênfase vai sim, a partir do século XIII, ser instituída. Um perigo é que as perguntas do confessor sugiram ao penitente pecados que ele talvez não tenha imaginado. Então, como elaborar perguntas que não deem ideias para quem está se confessando? Outro perigo, igualmente aparente, é que a própria tentativa de instruir os penitentes sobre os pecados levantará dúvidas sobre as razões de certas proibições. O livro penitencial de Robert Fumbleton, por exemplo, contém uma série de trocas de palavras em que o penitente pede ao confessor para justificar determinada regra ou para explicar o que parece ser uma contradição entre alguma regra e alguma opinião autorizada. Na medida em que a renovação da confissão tinha o objetivo de racionalizar a vida moral dos cristãos, ela corria o risco de revelar qualquer inconsistência no ensino moral tradicional. Então, veja, as pessoas não tinham acesso aos textos bíblicos. As pessoas não tinham acesso à instrução que os sacerdotes tinham. Mas os sacerdotes agora tem o objetivo de, nessas confissões, instruir as pessoas. E isso vai trazer mais conhecimento e informações para elas. E assim elas vão poder identificar inconsistências nos discursos que elas vão ouvir. Tá? Um terceiro perigo, um pouco mais sutil, é que o ensino no confessionário serviria para reforçar um pecado específico, ao admitir tacitamente que ele é comum. Então, se o confessor diz, não, isso que você fez, né, se chama isso. Então, ele dá um nome técnico para aquele ato proibido. Isso significa que quando você tem um nome técnico para aquele ato que a pessoa faz, é porque aquele ato é frequente, o suficiente para ser nomeado. Então, o ato do penitente não é um ato solitário e indescritível. É um de vários desses atos. Então, cuja existência contínua foi reconhecida pela teologia. E isso está relacionado a um quarto perigo mais sutil e interessante. O que é o quarto perigo? Pense, quando a pessoa diz, eu fiz isso, daí o confessor diz, isso se chama isso. Aí a pessoa percebe que isso então é comum, porque tem um nome, as pessoas identificam isso. Mas isso vai levar a um quarto perigo, que é o perigo do penitente se sentir ligado a outros culpados do mesmo pecado. Eu achei ótimo isso. Tudo isso é preocupação deles, da teologia. Porque se disserem para ele, o que você fez é o que os sodomitas fazem.
Então ele é convidado a procurar os sodomitas, os seus irmãos ocultos. Eu achei ótimo isso. O confessionário vai correr o risco de se tornar uma rede de comunicação pecaminosa. O próprio confessor pode servir de intermediário involuntário. Aí ele vai ser o mediador involuntário do clube dos sodomitas, entendeu? Ele vai dizer, nossa, quem são os sodomitas que cometem isso que eu estou fazendo? Gente, quando eu li isso, eu achei o máximo. Uma forma de você encontrar mais pessoas como você. A Suma de Penitência de Paulo de Hungria foi escrita logo após e por causa do Quarto Concílio de Latrão. O tratado tinha o objetivo de resumir e tornar aplicável a Constituição do Concílio sobre a confissão regular. Então veja que todos esses perigos eram coisas que eles estavam pensando ao elaborar o tratado ou as orientações para confessor.